Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance intenso, segredos e suspense proibido, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender do começo ao fim. E se um simples acidente te prendesse ao homem mais perigoso e misterioso da cidade? Lila nunca imaginou que quebrar um vaso mudaria seu destino para sempre, e a colocaria entre o desejo proibido e um segredo mortal. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz, você aceitaria trabalhar para pagar uma dívida assim? Ou acabaria se apaixonando pelo patrão misterioso? Vamos à história. A mansão Godric erguia-se como uma fortaleza de pedra e vidro no topo da colina mais alta da cidade. Seus portões de ferro trabalhado jamais se abriam para visitantes casuais. Dentro daquelas paredes, o silêncio era lei. E quem governava aquele império de luxo e frieza era um homem que nunca sorria. Caspian Godric. 32 anos. Bilionário. Implacável. Naquela manhã de março, enquanto revisava contratos em seu escritório de mogno e couro, Caspian mal levantou os olhos quando ouviu passos apressados no corredor. Sua governanta, Martha Bennet, uma mulher de meia-idade de lealdade inabalável, tinha permissão para circular livremente. Mas havia algo diferente no ar. Uma voz feminina, jovem, sussurrando desculpas. Mãe, eu só vim trazer as roupas que você esqueceu. Preciso ir, senão vou perder a aula. Caspian parou. A caneta congelou sobre o papel. Aquela voz era como água corrente em um deserto de pedra. Ele se levantou, movendo-se em silêncio até a porta entreaberta do escritório. E então a viu. Lila Bennet estava de pé no corredor, segurando uma sacola de pano, o cabelo castanho escuro preso em um coque desarrumado. Ela vestia jeans desbotados e uma blusa branca simples, nada que chamasse atenção. Mas eram os olhos, aqueles olhos cor-de-mel que brilhavam sob a luz filtrada pelas janelas altas, que prenderam Caspian no lugar. Ela sorriu para a mãe. Um sorriso genuíno, caloroso, cheio de vida. Caspian sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há anos. Talvez nunca tivesse sentido. Marta abraçou a filha rapidamente e a empurrou gentilmente em direção à saída. Vai, querida. E cuidado na escada, você sempre corre demais. Lila riu, uma risada leve, musical, e se virou. Foi quando aconteceu. Apressada, distraída, ela esbarrou na mesa de mármore do saguão. O vaso de porcelana que descansava ali, uma peça do século XVIII, avaliada em milhões, oscilou perigosamente. O tempo desacelerou. Lila estendeu as mãos em pânico, mas foi tarde demais. O vaso caiu. O som do impacto ecoou pela mansão como um tiro. Pedaços de porcelana pintada à mão se espalharam pelo chão de mármore polido. Lila ficou paralisada, as mãos sobre a boca, os olhos arregalados de horror. Marta empalideceu. E então, uma voz grave, fria como gelo, cortou o silêncio. O que aconteceu aqui? Caspian emergiu das sombras do corredor, as mãos nos bolsos da calça do terno preto impecável. Seus olhos azul acinzentados percorreram os destroços, depois subiram lentamente até Lila. Ela tremia. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Eu sinto muito. Eu não vi, eu estava. Sua voz falhou. Caspian inclinou a cabeça, estudando-a com uma intensidade que fez Lila recuar um passo. Ele não gritou. Não precisava. Sua simples presença irradiava poder e controle absolutos. Você sabe quanto vale esse vaso? Perguntou ele, a voz baixa e perigosamente calma. Eu vou pagar. As palavras saíram em um sussurro desesperado. De alguma forma, eu vou pagar. Marta se adiantou, as mãos entrelaçadas em súplica. Senhor Godric, por favor, foi um acidente. Minha filha não tinha intenção. Silêncio. A palavra foi uma lâmina afiada. Marta recuou, pálida. Caspian não tirou os olhos de Lila. Ele se aproximou, cada passo medido, deliberado, até ficar a poucos centímetros dela. Lila teve que erguer o rosto para encará-lo. O coração dela martelava tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Esse vaso pertenceu à dinastia Ming. Foi adquirido em um leilão privado por 3 milhões de dólares. Ele fez uma pausa, deixando o número pesar no ar. Você tem 3 milhões de dólares. Lila balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo.
Não, eu não tenho nada. Algo passou pelos olhos de Caspian. Algo escuro. Algo perigoso. Então você trabalhará para mim. Sob minhas ordens. Até que a dívida seja quitada. O mundo de Lila parou. O quê? Você me ouviu? Ele deu um passo para trás, cruzando os braços. Começará amanhã. 6 da manhã. Não se atrase. Mas eu tenho faculdade, Isso não é da minha conta. Você quebrou minha propriedade. Agora pertence a mim até que a dívida seja paga. Ele se virou, pronto para sair, mas parou e olhou por cima do ombro. E, senhorita Bennet, não tente fugir. Eu sempre encontro o que é meu. Lila ficou ali, tremendo, enquanto Caspian desaparecia pelo corredor. Marta a abraçou, sussurrando palavras de conforto. Mas Lila mal ouvia. Tudo o que podia sentir era o peso daquele olhar frio sobre ela. E a terrível sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, em seu pequeno apartamento compartilhado com a mãe, Lila olhou pela janela para as luzes da cidade. Seu corpo ainda tremia. Não de medo, mas de algo mais profundo. Mais perigoso. Caspian Godric era um homem de reputação sombria. Poderoso. Implacável. Incapaz de emoção. E agora, ela lhe pertencia. Lila fechou os olhos, sentindo o peso do destino apertar seu peito. O que ele vai fazer comigo? Mas uma pergunta ainda mais assustadora a perseguia. Por que, mesmo com todo medo, uma parte de mim quer voltar? A resposta viria. Mais cedo do que ela imaginava. E quando viesse, não haveria volta. O despertador tocou às 5 da manhã. Lila abriu os olhos, o corpo pesado de uma noite sem sono. Sonhos perturbadores a haviam perseguido, olhos azul acinzentados, uma voz grave ordenando, mãos fortes segurando seu rosto. Ela sacudiu a cabeça, afastando as imagens. É só trabalho, repetiu para si mesma enquanto se vestia. Vou pagar a dívida e sair dali. Mas enquanto escolhia uma blusa branca simples e uma saia escura, suas mãos tremiam. Marta já estava na cozinha, preparando café. Você não precisa fazer isso, filha, disse a mãe, a voz carregada de culpa. Eu posso falar com ele, oferecer meu salário. Não. Lila pegou a xícara de café e bebeu em um gole. Foi minha culpa. Eu vou lidar com isso. Marta suspirou, mas não discutiu. Conhecia a filha bem o suficiente para saber que, quando Lila decidia algo, não havia como fazê-la mudar de ideia. Às 5h45, Lila estava nos portões da mansão Godric. Um segurança, um homem grande, de expressão dura, a examinou de cima a baixo antes de abrir o portão. O Sr. Godric está esperando você no escritório. Lila engoliu em seco e caminhou pelo jardim perfeitamente cuidado. A mansão parecia ainda mais imponente sob a luz pálida do amanhecer. Cada janela era um olho observando, cada sombra uma ameaça oculta. Ela entrou pelo hall principal, seus passos ecoando no mármore. Marta já estava lá, arrumando flores em um vaso novo, claramente uma substituição temporária. A mãe lhe lançou um olhar preocupado, mas Lila apenas acenou, forçando um sorriso. A porta do escritório estava entreaberta. Lila bateu suavemente. Entre. A voz de Caspian era como sempre, fria, controlada, vazia de emoção. Lila empurrou a porta e entrou. O escritório era enorme. Estantes de livros cobriam uma parede inteira. Uma lareira apagada dominava a outra. Janelas altas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. E no centro de tudo, atrás de uma mesa de mogno negro, estava ele. Caspian não levantou os olhos imediatamente. Continuou lendo um documento, a caneta se movendo em traços precisos. Ele vestia um terno cinza escuro, o colete abotoado, a gravata perfeitamente alinhada. Cada detalhe dele era impecável. Controlado. Lila ficou ali, de pé, esperando. Finalmente, depois do que pareceram horas, Caspian ergueu o olhar. Aqueles olhos azul acinzentados a atravessaram. Pontual, disse ele, fechando a pasta. Bom. Eu não tolero atrasos. Lila assentiu, não confiando na própria voz. Caspian se levantou e contornou a mesa, parando a poucos metros dela. Ele era alto, facilmente uns 15 centímetros mais alto que Lila, e sua presença preenchia o espaço ao redor dele como uma força física.
Suas funções serão simples, começou ele, as mãos nos bolsos. Você cuidará da minha agenda pessoal, organizará documentos confidenciais, atenderá telefonemas que eu filtrar, e estará disponível sempre que eu precisar. Horário: 6 da manhã às 10 da noite. 7 dias por semana. Lila piscou. Mas, minha faculdade. Você deveria ter pensado nisso antes de quebrar minha propriedade. A voz dele não mudou de tom, mas havia algo afiado por baixo. Se não pode cumprir os termos, posso tomar medidas legais. Gostaria que eu fizesse isso? Lila apertou os punhos. Não. Ótimo. Ele voltou à mesa e abriu uma gaveta, tirando um contrato. Leia e assine. Lila pegou o papel com dedos trêmulos. Era denso, cheio de termos jurídicos que ela mal compreendia. Mas uma linha se destacava. A funcionária concorda em trabalhar exclusivamente para Caspian Godric até que a dívida de 3 milhões de dólares seja quitada através de serviços prestados. 3 milhões. A cifra a fez sentir náusea. Quanto tempo vai levar? Perguntou ela, a voz fraca. Caspian inclinou a cabeça, um fantasma de sorriso tocando seus lábios, mas não chegou aos olhos. Depende de você. Lila não entendeu o que ele quis dizer, mas assinou. Quando ergueu os olhos, Caspian estava observando-a com uma intensidade que fez seu coração disparar. Bem-vinda à mansão Godric, senhorita Bennet. Ele estendeu a mão. Lila hesitou, então a pegou. A mão dele era quente, firme. E quando seus dedos se tocaram, uma corrente elétrica percorreu o braço de Lila. Caspian não soltou imediatamente. Seus olhos se estreitaram, como se ele também tivesse sentido. Então, abruptamente, ele recuou. Comece organizando os arquivos ali. Ele apontou para uma pilha de pastas em uma mesa lateral. E não cometa erros. Lila assentiu e se afastou, as pernas bambas. Que droga foi aquela? Ela passou as horas seguintes imersa em documentos, contratos de transporte, relatórios financeiros, correspondências cifradas. Tudo era meticulosamente organizado, mas ela notou algo estranho. Caspian recebia mensagens em códigos, algumas escritas à mão, outras digitadas em papel sem timbre. Não era apenas negócio. Era algo mais. Ao meio-dia, Marta trouxe almoço para os dois. Lila comeu em silêncio enquanto Caspian continuava trabalhando, sem pausas. Você não come? Lila perguntou antes de poder se conter. Caspian a olhou de relance. Quando necessário. A resposta foi tão fria que Lila se arrependeu de ter perguntado. Mas então, algo inesperado aconteceu. O telefone na mesa tocou, uma linha privada, pelo tom diferente. Caspian atendeu. Godric. Sua expressão mudou. Quase imperceptivelmente, mas Lila notou. Os olhos se estreitaram. A mandíbula se apertou. Eu disse para não ligar neste número. Ele disse, a voz baixa, perigosa. Sim. Amanhã. Não discuta comigo. Ele desligou com força. Lila fingiu estar concentrada nos arquivos, mas seu coração disparou. Havia tensão no ar, algo volátil. Caspian ficou em pé, caminhando até a janela. Ficou ali, de costas para ela, as mãos cruzadas às costas. Você tem namorado? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Namorado. Alguém que possa interferir no seu trabalho aqui. Lila piscou, confusa. Não, não tenho. Caspian não se virou. Bom, mantenha assim. O sangue de Lila ferveu. Com todo respeito, Sr. Godric, minha vida pessoal não é da sua conta. Finalmente, ele se virou. E o que ela viu em seus olhos a fez recuar. Havia fogo ali. Controlado, perigoso, mas fogo. Enquanto você me dever 3 milhões, tudo sobre você é da minha conta. Ele se aproximou, cada passo medido, até ficar perto demais. Lila podia sentir o calor dele. O cheiro de madeira e especiarias. Entendeu? Ela assentiu, incapaz de falar. Caspian ficou ali por mais um momento, os olhos fixos nela, então recuou. Pode ir. Volte amanhã. Mesma hora. Lila saiu do escritório com as pernas trêmulas. Quando chegou ao corredor, encostou-se na parede, respirando fundo. Que homem é esse? Mas a pergunta real, a que a assustava, era outra.
Porque eu quero voltar. Naquela noite, enquanto estudava para uma prova, Lila não conseguia se concentrar. Sua mente voltava sempre ao escritório, ao cheiro dele, à intensidade daqueles olhos e ao toque de suas mãos. Lila sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Ele é seu patrão. Você está pagando uma dívida. É só isso. Mas no fundo, ela sabia que estava mentindo. E Caspian, do outro lado da cidade, em seu escritório escuro, olhava pela janela. Pensava nela. Nos olhos cor de mel. No sorriso que iluminava o corredor. Na sensação de tocar sua mão. Ele cerrou os punhos. Isso foi um erro. Mas não havia volta. Lila estava presa a ele agora. E Caspian começava a perceber que talvez ele também estivesse preso a ela. Os dias se transformaram em semanas. Lila acordava antes do amanhecer, corria para a mansão Godric, trabalhava sob o olhar vigilante de Caspian até a noite, e então voltava para casa exausta, apenas para estudar até tarde. Sua rotina era brutal, implacável. Mas algo estava mudando. Caspian continuava frio, distante, suas ordens sempre precisas e sem espaço para questionamentos. Mas Lila começou a notar pequenas coisas. A maneira como ele pausava quando ela entrava na sala. Como seus olhos a seguiam quando ela se movia pelo escritório. Como, às vezes, ele ficava em silêncio por longos minutos, apenas observando-a trabalhar. E então havia os momentos em que ele se aproximava demais. Para pegar um arquivo que ela segurava. Para apontar algo no computador. Para corrigir a posição de um documento. Nesses momentos, Lila sentia o calor do corpo dele. O cheiro de madeira e especiarias que a envolvia. E algo mais, algo primitivo, perigoso, que fazia seu coração disparar e sua respiração falhar. Ela sabia que deveria manter distância. Mas era impossível. Na terceira semana, tudo mudou. Era uma sexta-feira chuvosa. Lila havia trabalhado o dia inteiro sem pausa, organizando documentos para uma reunião importante que Caspian teria na segunda-feira. Quando ergueu os olhos, o escritório estava mergulhado em sombras. Ela olhou para o relógio. Passava das 10 da noite. Caspian ainda estava ali, sentado à mesa, revisando contratos à luz de uma única luminária. Senhor Godric, Lila disse hesitante, já passou do horário. Posso ir? Ele não respondeu imediatamente. Continuou lendo, a caneta se movendo em traços precisos. Então, sem erguer os olhos. Você tem medo de mim? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Finalmente, Caspian levantou o olhar. Seus olhos azul acinzentados brilhavam na penumbra. É uma pergunta simples, senhorita Bennet. Você tem medo de mim? Lila engoliu em seco. Seu primeiro instinto foi mentir, dizer que sim. Mas algo na intensidade daquele olhar a impediu. Não, disse ela, a voz firme. Não tenho. Algo passou pelo rosto de Caspian. Surpresa. Talvez até respeito. Ele se levantou, contornando a mesa lentamente. Lila ficou paralisada enquanto ele se aproximava, cada passo medido, predatório. Quando parou na frente dela, tão perto que Lila teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo, ele falou. Deveria. O coração de Lila martelava. Mas ela não recuou. Por quê? Desafiou ela, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Porque o Senhor é rico, poderoso? Porque todos têm medo de contrariar suas ordens? Os olhos de Caspian se estreitaram. Porque eu poderia destruir sua vida com um telefonema. Poderia fazer você desaparecer sem deixar rastros. Poderia. Mas não vai. Lila o interrompeu, o coração na garganta. Caspian ficou em silêncio, estudando-a com uma intensidade que a fez tremer. Então, lentamente, ele ergueu a mão. Lila prendeu a respiração. Os dedos dele tocaram seu rosto. Apenas um toque leve, os nós dos dedos deslizando pela linha do maxilar dela. O toque era quente, firme, e enviou ondas de choque por todo o corpo de Lila. Você é diferente, murmurou Caspian, a voz rouca. Todos os outros tremem quando eu me aproximo. Mas você me encara como se eu fosse apenas um homem. Lila mal podia respirar. É porque é isso que o Senhor é. Apenas um homem. Algo escuro passou pelos olhos dele. Algo faminto.
E então, abruptamente, ele recuou. Vá para casa, disse ele, a voz fria novamente. E não volte até segunda. Lila piscou, confusa pela mudança súbita. Mas amanhã é sábado, eu... Não. Volte segunda. Ele se virou, voltando para a mesa. Isso é uma ordem. Lila ficou ali por mais um momento, o coração ainda disparado, então saiu do escritório. Mas quando chegou ao corredor, encostou-se na parede, as pernas bambas. O que foi aquilo? O toque dele ainda queimava em sua pele. E, pela primeira vez, Lila percebeu a verdade terrível. Ela não estava apenas pagando uma dívida. Estava caindo por ele. No fim de semana, Lila tentou se distrair. Estudou para as provas finais, saiu com uma colega da faculdade, assistiu filmes com a mãe. Mas nada funcionava. Sua mente voltava sempre ao escritório. Ao toque dele. À intensidade daqueles olhos. Marta notou. Você está diferente, disse a mãe no domingo à noite, enquanto jantavam. Algo aconteceu na mansão? Lila forçou um sorriso. Estou só cansada, mãe. Mas Marta não era boba. Conhecia a filha bem demais. Lila, tenha cuidado. O Sr. Godric é um homem complicado. Perigoso. Eu sei disso. Não, você não sabe. Marta largou o garfo, a expressão séria. Eu trabalho para ele há 10 anos. Vi coisas. Reuniões secretas. Pessoas que entraram na mansão e nunca mais foram vistas. Telefonemas no meio da noite. Ela segurou a mão da filha. Ele não é apenas um empresário, Lila. Há algo mais. Algo escuro. Um calafrio percorreu a espinha de Lila. O que você quer dizer? Marta hesitou, então balançou a cabeça. Não sei ao certo. Mas prometa que vai manter distância. Faça seu trabalho e nada mais. Lila assentiu. Mas no fundo, ela sabia que era tarde demais. A distância já havia sido rompida. Na segunda-feira, Lila voltou à mansão com o coração apertado. Quando entrou no escritório, Caspian já estava lá, como sempre. Mas algo era diferente. Ele estava tenso. A mandíbula apertada. Os olhos fixos na tela do computador, mas sem realmente ver. Bom dia, disse Lila hesitante. Caspian não respondeu. Lila franziu a testa e se aproximou da mesa lateral onde ficavam os arquivos. Começou a trabalhar em silêncio, mas não conseguia ignorar a tensão no ar. Então, de repente, Caspian falou. Você tem irmãos? Lila parou, surpresa. Não. Sou filha única. Por quê? Caspian ficou em silêncio por um longo momento. Então, eu tinha um irmão. Mais novo. Ele morreu há 5 anos. O coração de Lila apertou. Sinto muito. Não sinta. A voz dele era dura. Foi culpa dele. Tomou decisões estúpidas. Confiou nas pessoas erradas. E pagou o preço. Lila não sabia o que dizer. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso da dor dele. É por isso que eu não confio em ninguém, continuou Caspian, finalmente erguendo os olhos. É por isso que controlo tudo. Porque confiar em alguém é dar a eles o poder de te destruir. Os olhos dele encontraram os dela. E eu não permitirei que isso aconteça novamente. Lila sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não de pena, mas de compreensão. Pela primeira vez, ela via o homem por trás da máscara fria. E o que ela viu partiu seu coração. Nem todo mundo vai te machucar, disse ela suavemente. Algumas pessoas só querem estar ao seu lado. Caspian ficou em silêncio, estudando-a. Então, lentamente, ele se levantou e caminhou até ela. Parou tão perto que Lila podia sentir o calor dele. Ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos. A tensão em sua mandíbula. E você? Murmurou ele, a voz perigosamente baixa. Você quer estar ao meu lado? O coração de Lila disparou. Eu. Mas antes que pudesse terminar, a porta do escritório se abriu bruscamente. Um homem entrou, alto, de terno escuro, com uma cicatriz atravessando a sobrancelha direita. Seus olhos eram frios, calculistas. Caspian, disse ele, a voz áspera. Precisamos conversar. Agora. Caspian se afastou de Lila imediatamente, a máscara fria voltando ao lugar.
Victor, eu disse para você não vir aqui sem avisar. Victor ignorou as palavras, seus olhos se fixando em Lila. Quem é ela? Ninguém dá sua conta. A voz de Caspian era uma lâmina afiada. Saia. Mas Victor continuou olhando para Lila, um sorriso frio tocando seus lábios. Interessante. Você costuma não ter distrações. Caspian deu um passo à frente, bloqueando a visão de Victor. Eu disse: saia. Agora. Os dois homens se encararam. A tensão era palpável, perigosa. Finalmente, Victor recuou, erguendo as mãos em rendição. Como quiser. Mas precisamos resolver o assunto de amanhã. Você sabe o que está em jogo. Estarei lá. Victor acenou com a cabeça e saiu, mas não sem lançar um último olhar para Lila. Quando a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Caspian ficou de costas para Lila, as mãos cerradas em punhos. Quem era ele? Lila perguntou, a voz trêmula. Ninguém. A resposta foi fria, final. Mas ele falou sobre. Eu disse que não é da sua conta. Caspian se virou bruscamente, os olhos flamejando. Você está aqui para trabalhar, não para fazer perguntas. Lila recuou, o coração martelando. Caspian pareceu perceber o quão duro havia sido. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, a fúria havia sido substituída por algo mais sombrio. Mais perigoso. Arrependimento. Desculpe, disse ele, a voz baixa. Eu não deveria ter gritado. Lila piscou, chocada. Caspian Godric acabará de pedir desculpas. Está tudo bem. Não, não está. Ele passou a mão pelo cabelo, despenteando-o pela primeira vez desde que ela o conhecia. Você não merecia isso. Ele se aproximou, mas parou a uma distância segura. Lila. A maneira como ele disse seu nome, pela primeira vez, fez algo dentro dela se derreter. Há coisas na minha vida que você não pode saber. Não porque eu não confio em você, mas porque, quanto menos você souber, mais segura estará. Lila franziu a testa. Segura? Do quê? Caspian não respondeu. Apenas a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Prometa que não fará perguntas. Prometa que apenas fará seu trabalho e ficará longe de tudo isso. Lila queria prometer. Realmente queria. Mas algo dentro dela, algo teimoso, curioso, apaixonado, se recusou. Não posso prometer isso. Caspian fechou os olhos, como se ela tivesse acabado de proferir uma sentença de morte. Então Deus nos ajude, murmurou ele. Porque você acabou de se colocar em perigo. E com essas palavras, ele saiu do escritório, deixando Lila sozinha. Tremendo. Confusa. E mais emaranhada naquela teia perigosa do que nunca. Lila olhou para a porta por onde Victor havia saído. Que assunto era aquele? Que perigo! E, mais assustador, Caspian estava tentando protegê-la, ou avisá-la. Ela não tinha respostas. Mas uma coisa era certa. Sua vida havia deixado de ser segura no momento em que quebrou aquele vaso. E agora, estava prestes a mergulhar em um mundo onde amor e perigo eram indistinguíveis. A noite caiu sobre a mansão Godric como um manto pesado. Lila deveria ter ido embora há horas, mas Caspian não havia retornado ao escritório desde o confronto com Victor. Marta já havia saído, e a mansão estava estranhamente silenciosa, apenas o som distante da chuva batendo nas janelas altas. Lila terminou de organizar os últimos documentos, mas não conseguia se concentrar. Suas mãos tremiam. A advertência de Caspian ecoava em sua mente. Você acabou de se colocar em perigo. Que tipo de perigo? E por quê? Ela estava prestes a sair quando ouviu vozes vindas do andar de baixo. Vozes masculinas, tensas, raivosas. Seu coração disparou. Caspian. Contra todo instinto de sobrevivência, Lila desceu as escadas silenciosamente. O som vinha da sala de reuniões privada, uma sala que ela nunca havia entrado, sempre trancada. Mas hoje a porta estava entreaberta. Lila se aproximou, escondendo-se nas sombras do corredor. Através da fresta, ela podia ver 3 homens, Caspian, Victor, e um terceiro homem que ela não reconhecia, mais velho, com cabelos grisalhos e uma cicatriz profunda no pescoço. Você está sendo irresponsável, disse Victor, a voz cortante.
Dmitri está perdendo a paciência. Se você não entregar a mercadoria até sexta, ele vai tomar medidas. Caspian estava encostado na mesa, os braços cruzados, a expressão ilegível. Dmitri pode esperar. Eu disse que entregarei quando estiver pronto. Quando você estiver pronto. O homem mais velho riu amargamente. Isso não é um pedido, Godric. É uma ordem. Você sabe muito bem o que acontece quando alguém desafia Dmitri. Algo gelado atravessou o peito de Lila. Dmitri. Mercadoria. Que diabos está acontecendo aqui? Caspian se endireitou, e mesmo à distância, Lila podia sentir a tensão irradiando dele. Diga a Dmitri que eu cumprirei minha parte do acordo. Mas da minha maneira. E no meu tempo. Victor deu um passo à frente, agressivo. Você está brincando com fogo. E não é só você que vai se queimar. Os olhos de Caspian se estreitaram. O que isso significa? Significa que Dmitri sabe sobre sua distração. Victor sorriu friamente. A garota. A filha da governanta. Seria uma pena se algo acontecesse com ela por causa da sua teimosia. O sangue de Lila congelou. E então Caspian se moveu. Tão rápido que Victor mal teve tempo de reagir. Em um segundo, Caspian tinha Victor prensado contra a parede, uma mão apertando seu pescoço. Escute bem, a voz de Caspian era baixa, mortal. Se você ou Dmitri chegarem perto dela, eu queimo tudo. Entendeu? Destruo o império dele. Exponho cada segredo sujo. E então eu os mato. Com minhas próprias mãos. Victor engasgou, tentando se libertar, mas Caspian apertou mais. Entendeu? Sim, sim. Caspian o soltou bruscamente. Victor caiu no chão, tossindo. Agora saiam. Ambos. O homem mais velho ajudou Victor a se levantar, lançando um olhar sombrio para Caspian. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependo de muitas coisas. Caspian virou as costas para eles. Isso não fará diferença. Os dois homens saíram apressadamente. Lila recuou para as sombras, o coração na garganta. Ela esperou até ouvi-los saírem pela porta principal, então correu de volta para o escritório. Mas ela não foi rápida o suficiente. Quanto você ouviu? A voz de Caspian a congelou no meio das escadas. Lila se virou lentamente. Ele estava no andar de baixo, olhando para cima, os olhos brilhando na penumbra. Eu não estava. Não minta para mim, Lila. Ele subiu os degraus lentamente, cada passo fazendo o coração dela disparar. Quanto você ouviu? Lila engoliu em seco. Suficiente. Caspian parou 2 degraus abaixo dela, fazendo com que ficassem na mesma altura. Seus olhos a estudavam com uma intensidade que a deixava sem ar. Então você sabe. Sei o que? A voz de Lila tremia. Que você está envolvido em algo ilegal. Que existe alguém chamado Dmitri que quer me machucar por alguma razão. Que você não é apenas um empresário, mas algo muito mais perigoso. Caspian fechou os olhos, a mandíbula apertada. Você não deveria ter ouvido aquilo. Mas eu ouvi. Lila sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E agora estou envolvida, não é? Por sua causa. Não. Caspian abriu os olhos, e o que ela viu neles a fez recuar. Dor. Arrependimento. Fúria contra si mesmo. Por minha culpa. Eu nunca deveria ter te trazido para cá. Nunca deveria ter. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Isso foi um erro. Então me liberte da dívida. Me deixe ir. Caspian a olhou por um longo momento. Então, para o choque de Lila, ele balançou a cabeça. Não posso. Por que não? Porque agora eles sabem sobre você. Ele explodiu, a voz ecoando pelo corredor vazio. Se eu te deixar ir, se você sair daqui, eles vão te usar contra mim. Vão te sequestrar, te machucar, talvez te matar, só para me forçar a fazer o que querem. Lila ficou paralisada. Então eu sou sua prisioneira? Não. Caspian subiu o último degrau, ficando tão perto que ela podia sentir o calor dele. Você está sob minha proteção. Quer você goste ou não. Ele ergueu a mão, hesitante, então tocou o rosto dela gentilmente. Eu não vou deixar ninguém te machucar, Lila. Eu juro. Lila olhou para aqueles olhos azul acinzentados e viu a verdade ali.
A determinação. O medo escondido por trás da máscara fria. Ele realmente se importava. Quem é você, Caspian? Sussurrou ela. De verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, alguém que cometeu muitos erros. Alguém que fez coisas terríveis para sobreviver. Alguém que não merece. Sua voz falhou. Não merece você. E então, para o choque completo de Lila, ele se inclinou e pressionou sua testa contra dela. O gesto era tão íntimo, tão vulnerável, que Lila sentiu lágrimas escorrerem. Mas eu preciso de você aqui, murmurou Caspian, a voz quebrada. Porque pela primeira vez em anos, eu sinto que ainda sou humano. E isso me apavora. O coração de Lila se despedaçou. Ela ergueu as mãos e tocou o rosto dele, as linhas duras, a mandíbula apertada, a pele quente. Então me conte a verdade. Toda ela. Caspian fechou os olhos. Não sei se posso. Confie em mim. E algo naquelas palavras, na maneira como elas disse, com tanta certeza, tanta fé, quebrou algo dentro dele. Caspian recuou, pegou a mão dela, e a guiou de volta ao escritório. Trancou a porta. Serviu 2 copos de uísque. E então, pela primeira vez na vida, Caspian Godric começou a contar seus segredos. E Lila ouviu, o coração cada vez mais pesado, percebendo que havia mergulhado em um mundo do qual talvez nunca conseguisse sair. Um mundo onde o amor era a coisa mais perigosa de todas. Caspian ficou de pé diante da janela, o copo de uísque intocado em sua mão. A chuva continuava caindo lá fora, criando padrões fantasmagóricos no vidro escuro. Lila estava sentada na poltrona de couro, esperando, o coração martelando contra as costelas. Finalmente, ele falou. Meu pai construiu um império. Transporte, segurança privada, logística internacional. Tudo legal, pelo menos na superfície. Ele tomou um gole do uísque. Mas havia outro lado. Transporte de mercadorias, sensíveis. Para pessoas que não fazem perguntas. Dmitry Volkov era um dos clientes mais importantes. Lila apertou as mãos no colo, processando cada palavra. Quando meu pai morreu, eu herdei tudo. O negócio legal e o ilegal. Tentei me afastar da parte suja, mas Dmitry não permitiu. Ele tinha informações demais. Provas que poderiam me destruir. Caspian se virou, os olhos fixos nela. Então fiz um acordo. Mais 5 anos. 5 anos de serviços para ele, e depois eu estaria livre. E seu irmão? Lila perguntou suavemente. O que aconteceu com ele? A dor que atravessou o rosto de Caspian foi visceral. Mikhail era jovem. Impulsivo. Achou que podia desafiar Dmitry, expor seus crimes. Ele reuniu provas, contatou autoridades. Sua voz ficou rouca. Dmitry descobriu antes que Mikhail pudesse fazer algo. E o matou. Fez parecer um acidente de carro. Lila levou a mão à boca, lágrimas brotando. Meu Deus! Eu não consegui protegê-lo. Caspian apertou o copo com tanta força que ela temeu que ele quebrasse. E jurei que nunca mais deixaria que alguém próximo a mim se machucasse por minha causa. Ele se aproximou, ajoelhando-se diante dela, pegando suas mãos. É por isso que você precisa entender, Lila. Eu não posso te deixar ir. Não porque quero te controlar, mas porque se eles souberem que você significa algo para mim, eles vão te usar. E eu não sobreviverei a perder mais alguém. Os olhos de Lila transbordaram. Ela tocou o rosto dele, sentindo a tensão, o medo escondido. Então o que fazemos? Você fica aqui, na mansão, onde posso te proteger. Mas minha faculdade, minha mãe. Sua mãe já mora no anexo. E quanto à faculdade? Ele hesitou. Você pode estudar online por enquanto. Até que eu resolva isso com Dmitry. E quanto tempo vai demorar? Caspian não respondeu. E essa foi a resposta mais assustadora de todas. Lila respirou fundo. Está bem. Mas com uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha. Você vai me contar tudo. Sem segredos. Se vou estar presa nessa situação, mereço saber a verdade completa. Caspian estudou-a por um longo momento. Então assentiu. Tudo bem. Lila não percebeu o quão perto estavam até sentir a respiração dele em seu rosto. Seus olhos caíram nos lábios dele,
E ela viu quando os olhos de Caspian fizeram o mesmo. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Caspian ergueu a mão, os dedos deslizando pela bochecha dela, descendo até o queixo. Eu não deveria querer isso, murmurou ele, a voz rouca. Não deveria querer você. Mas quer, sussurrou Lila, seu coração disparado. Sim. A confissão saiu como uma rendição. Deus me ajude, mas eu quero. E então ele a beijou. O beijo foi diferente de tudo que Lila já havia experimentado. Não era gentil ou hesitante. Era faminto, desesperado, como se Caspian estivesse se afogando e ela fosse seu único ar. Lila correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos subindo para o cabelo dele, puxando-o mais perto. Caspian gemeu contra seus lábios, suas mãos descendo para a cintura dela, puxando-a para mais perto até que não houvesse espaço entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Caspian pressionou a testa contra dela, os olhos fechados. Isso complica tudo. Eu sei. Mas não consigo parar. Nem eu. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas respirando juntos, o mundo lá fora esquecido. Mas o mundo não os esqueceria. Nas semanas seguintes, a vida de Lila mudou completamente. Ela se mudou para um dos quartos de hóspedes da mansão, espaçoso, luxuoso, com vista para os jardins. Marta estava confusa mas aliviada por ter a filha por perto. Lila trancou sua matrícula temporariamente, alegando problemas pessoais. E cada dia, ela mergulhava mais fundo no mundo de Caspian. Ele a incluiu em reuniões, explicou seus negócios, mostrou os arquivos que guardava sobre Dmitri. Lila aprendeu sobre rotas de transporte, códigos cifrados, acordos secretos. Era um mundo sombrio, perigoso, mas ela estava determinada a entendê-lo. E a cada dia, a atração entre eles crescia. Caspian lutava contra isso. Ela via em seus olhos o conflito constante entre desejo e dever. Mas havia momentos em que ele cedia. Um toque prolongado. Um olhar intenso demais. Beijos roubados no escritório quando ninguém estava olhando. Mas eles não foram além disso. Caspian sempre recuava, sempre se controlava. Ainda não, dizia ele, a voz tensa. Quando você estiver segura. Quando isso tudo acabar. Então. E Lila esperava, mesmo que a espera a consumisse. Mas então tudo desmoronou. Era uma quinta-feira quando Victor apareceu novamente. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Lila estava no jardim, lendo, quando ouviu vozes altas vindas do escritório. Ela correu para dentro, subindo as escadas. Quando chegou ao corredor, viu dois homens que não conhecia, grandes, armados, com expressões duras, bloqueando a porta do escritório. Deixe-me entrar, exigiu Lila. Um deles riu. Ordem do chefe. Ninguém entra. O sangue de Lila ferveu. Ela tentou passar, mas o homem a segurou pelo braço. Eu disse não. De repente, a porta do escritório se abriu violentamente. Caspian estava ali, os olhos flamejando. Tire as mãos dela. Agora. O homem a soltou imediatamente. Caspian puxou Lila para dentro do escritório e bateu a porta. Victor estava ali, sentado confortavelmente na poltrona, um sorriso arrogante no rosto. Ah, a garota. Que conveniente. Saia, disse Caspian, a voz perigosamente baixa. Não antes de entregar o recado de Dmitri. Victor se levantou, caminhando lentamente ao redor da sala. Ele perdeu a paciência. Godric. Você tem até amanhã à noite para fazer a entrega. Ou ele tomará medidas drásticas. Eu já disse que... Não. Você já disse o suficiente. Victor parou, seus olhos fixos em Lila. E agora Dmitri quer garantias. Então ele pediu algo simples. A garota vai conosco. Como seguro. O mundo de Lila parou. Caspian deu um passo à frente, bloqueando Victor. Isso não vai acontecer. Não é uma escolha. Victor fez um sinal, e a porta se abriu. Os dois homens armados entraram. Ou ela vem por bem, ou vem por mal. Caspian se moveu tão rápido que Lila mal viu. Ele pegou uma arma escondida na gaveta e apontou para Victor. Vocês não vão tocá-la. Victor sorriu friamente. Você vai atirar em mim? Aqui. Na frente dela. E depois nos meus homens.
E quando Dmitri mandar um exército inteiro aqui, o que vai fazer então, Godric? A mão de Caspian tremeu. Não de medo, mas de fúria. Eu vou, disse Lila de repente. Todos se viraram para ela. O quê? Caspian baixou a arma, o rosto pálido. Eu vou com eles. Lila ergueu o queixo, mesmo com o coração despedaçado. Se isso te dá tempo para resolver as coisas, eu vou. Não. Caspian a agarrou pelos ombros. Lila, não. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela tocou o rosto dele, os olhos marejados. Confie em mim. Como eu confiei em você. Caspian a olhou, e ela viu o momento em que algo nele se quebrou. Eu vou te buscar, prometeu ele, a voz rouca. Eu juro. Não importa o que aconteça, eu vou te trazer de volta. Lila assentiu, lágrimas escorrendo. Victor bateu palmas lentamente. Que tocante. Vamos, garota. Um dos homens a agarrou pelo braço. Lila olhou para Caspian uma última vez. E então foi arrastada para fora. Caspian ficou ali, imóvel, a arma ainda em sua mão. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que havia jurado nunca sentir novamente. Medo absoluto. Lila foi jogada no banco traseiro de um SUV preto com vidros escuros. Um dos homens sentou ao seu lado, o outro no banco do motorista. Victor foi no carro da frente. Eles não disseram uma palavra durante todo o trajeto. Lila tentou memorizar o caminho, ruas, placas, pontos de referência, mas logo perdeu a orientação. Saíram da cidade, pegaram uma estrada secundária cercada por árvores densas. A chuva havia parado, mas o céu permanecia cinza, opressivo. Depois de quase 1 hora, chegaram a uma propriedade isolada. Uma casa grande, antiga, cercada por muros altos e portões de ferro. Nada luxuoso como a mansão Godric, mas imponente de uma forma diferente. Ameaçadora. Lila foi conduzida para dentro. O interior era sombrio, móveis escuros, pouca iluminação, cheiro de madeira velha e fumaça de charuto. Ela foi levada para um quarto no segundo andar. Pequeno, com uma cama simples, uma janela com grades e uma porta que trancava por fora. Fique quieta, disse um dos homens antes de bater a porta. Lila ouviu a chave girar na fechadura. Silêncio. Ela se sentou na cama, tremendo. Não de frio, mas de medo e adrenalina. Tentou acalmar a respiração, pensar racionalmente. Caspian vai vir. Ele prometeu. Mas uma voz cruel em sua mente sussurrava: e se ele não puder? E se Dmitri for mais forte? Horas se passaram. Ninguém veio. Nenhum som além do vento batendo nas janelas. Então, quando a noite caiu, a porta se abriu. Um homem entrou. Mais velho, talvez 50 anos, cabelos grisalhos, olhos escuros e penetrantes. Vestia um terno caro, mas havia algo brutal nele, na postura, no olhar, na cicatriz que atravessava sua testa. Dmitri Volkov. Lila se levantou instintivamente, recuando até a parede. Dmitri sorriu. Não era um sorriso caloroso. Então você é a razão pela qual Caspian Godric, o homem de gelo, finalmente perdeu o controle. Ele caminhou lentamente ao redor do quarto, estudando-a. Devo admitir, estou curioso. O que você tem de tão especial? Lila não respondeu. Seu coração martelava. Não precisa ter medo. Ainda não. Dmitri parou na frente dela. Eu não machuco pessoas sem razão. Mas Caspian precisa aprender que não se desafia ordens. E você, minha querida, é a lição perfeita. Ele vai fazer o que você quer, disse Lila, forçando firmeza em sua voz. Só me deixe ir. Dmitri riu, um som áspero. Oh, ele vai fazer. Mas não porque eu pedi. Porque agora ele sabe o que vai perder se recusar. Ele se inclinou, o rosto perto demais. Homens como Caspian são controlados por poder e dinheiro. Mas você é sua fraqueza. E fraquezas são perigosas. Ele recuou, caminhando até a porta. Descanse. Amanhã, Caspian fará sua escolha. E dependendo dela, você pode sair daqui inteira. Ou não. A porta bateu. A chave girou. Lila desabou na cama, lágrimas finalmente escapando. Caspian, por favor. Encontre-me. Do outro lado da cidade,
Caspian não havia parado de se mover. Assim que Lila foi levada, ele fez uma ligação. Depois outra. E outra. Convocou todos os contatos que tinha, informantes, antigos aliados, pessoas que lhe deviam favores. Rastreou o SUV através de câmeras de segurança hackeadas. Descobriu a localização da propriedade de Dmitri. E então planejou. Às 2 da manhã, Caspian estava em seu escritório, uma mesa cheia de mapas, plantas baixas, registros de segurança. Victor havia sido estúpido ao subestimá-lo. Caspian conhecia cada movimento de Dmitri, cada fraqueza em sua operação. Mas havia um problema. Dmitri tinha pelo menos 20 homens armados na propriedade. E Lila estava no meio deles. Um ataque frontal seria suicídio. Mas Caspian não se importava. Se ele tivesse que queimar o mundo inteiro para trazê-la de volta, ele queimaria. Marta entrou no escritório, o rosto pálido de preocupação. Senhor Godric, o que vai fazer? Caspian não levantou os olhos dos mapas. Vou buscá-la. Mas Dmitri. Não me importo com Dmitri. Finalmente, ele ergueu os olhos, e Marta recuou com o que viu ali. Fúria pura, incontrolável. Ele tocou nela. Ele cometeu o único erro que não posso perdoar. Marta engoliu em seco. Ela significa tanto assim para o senhor? Caspian ficou em silêncio. Então, em voz baixa. Ela é tudo. Lila não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, observando a janela gradeada. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas. Tudo estava escuro. De repente, ouviu algo. Um som distante. Como vidro quebrando. Depois, gritos abafados. Tiros. Lila pulou da cama, o coração disparado. Correu até a porta, encostando o ouvido. Mais tiros. Mais gritos. Ordens sendo gritadas em russo. O que está acontecendo? Então, de repente, a porta do quarto explodiu. Lila gritou, recuando. Mas quando a fumaça se dissipou, ela viu uma figura emergindo. Caspian. Vestindo roupas escuras, o rosto manchado de sujeira, uma arma na mão. Seus olhos a encontraram imediatamente. Lila. Ela correu para ele, jogando-se em seus braços. Caspian a segurou com força, enterrando o rosto no cabelo dela. Você está bem? Ele te machucou? Não, eu estou bem. Caspian recuou, examinando-a rapidamente, então pegou a mão dela. Precisamos sair. Agora. Eles correram pelo corredor. Lila via corpos pelo chão, homens de Dmitri, nocauteados ou pior. Caspian a guiava com precisão, conhecendo cada corredor, cada saída. Chegaram às escadas quando Victor apareceu, arma em punho. Você é louco, Godric. Dmitri vai te matar por isso. Caspian não hesitou. Levantou sua arma e atirou. Victor caiu, agarrando o ombro, gritando de dor. Eles continuaram correndo. Saíram pela porta dos fundos, onde um carro os esperava, um homem que Lila não conhecia ao volante. Entrem! Gritou ele. Caspian empurrou Lila para dentro, entrando logo atrás. O carro arrancou antes mesmo da porta fechar. Mais tiros ecoaram atrás deles, mas logo a propriedade desapareceu na escuridão. Lila estava tremendo, o choque finalmente atingindo-a. Caspian a puxou para seu colo, segurando-a com força. Está acabado. Você está segura. Eu te peguei. Ela se agarrou a ele, soluçando. Você veio. Você realmente veio. Eu sempre viria. Caspian ergueu o rosto dela, limpando as lágrimas com os polegares. Eu disse que não perderia você. E eu não perco. Seus lábios se encontraram em um beijo desesperado, intenso, cheio de medo e alívio e algo mais profundo. Quando se separaram, Lila sussurrou. O que acontece agora? Dmitri não vai deixar isso passar. O rosto de Caspian endureceu. Eu sei. Ele olhou pela janela, os olhos frios e calculistas. E é por isso que vou acabar com ele. De uma vez por todas. Lila sentiu um calafrio. Como? Caspian a olhou, e ela viu a determinação mortal ali. Com o único idioma que homens como Dmitri entendem. Guerra. Nos dias seguintes, Caspian se preparou. Ele convocou todos os seus recursos,
chamou favores de pessoas poderosas, montou um plano meticuloso. Lila ficou ao seu lado, aprendendo, ajudando onde podia. E cada noite, quando a tensão se tornava insuportável, eles se encontravam. Não mais com hesitação. Não mais contidos. Caspian a beijava como se ela fosse oxigênio. Tocava-a como se estivesse memorizando cada centímetro. E Lila correspondia com a mesma intensidade, sentindo barreiras entre eles finalmente desmoronarem. Depois disso acabar, disse Caspian uma noite, segurando o rosto dela, eu vou te dar a vida que você merece. Longe disso tudo. Sem perigo. Sem medo. Eu não preciso disso, sussurrou Lila. Só preciso de você. E naquele momento, Caspian soube que havia caído completamente. Irrevogavelmente. Por ela. E isso o aterrorizava mais do que qualquer inimigo jamais poderia. Mas também o tornava mais forte. Porque agora ele tinha algo pelo que lutar. Algo pelo que viver. E Dmitri Volkov estava prestes a descobrir o quão perigoso um homem apaixonado poderia ser. O confronto final foi marcado para uma sexta-feira à meia-noite. Caspian havia negociado um encontro em território neutro, um armazém abandonado no porto, longe de olhos curiosos. Ele iria sozinho, levando a mercadoria que Dmitri exigia, documentos falsos, mas convincentes o suficiente para passar por verdadeiros à primeira vista. Tempo suficiente para Caspian executar seu plano. Lila estava no escritório quando ele terminou de se preparar. Vestia roupas escuras, uma arma escondida no colete. Seus olhos estavam frios, focados, mas ela via a tensão em seus ombros. Não vá, disse ela de repente, a voz quebrando. Caspian parou, virando-se para ela. Eu preciso ir. É a única maneira de acabar com isso. Então me leve com você. Não. Caspian. Não. Ele cruzou a distância entre eles em 3 passos, segurando os ombros dela. Lila, você não entende. Se algo der errado, se eu não conseguir, eu preciso saber que você está segura. Que você vai continuar vivendo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lila. E você acha que eu consigo viver sem você? Depois de tudo isso? Depois de... Sua voz falhou. Caspian a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu vou voltar. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Posso. Ele recuou, segurando o rosto dela entre as mãos. Porque agora eu tenho uma razão para voltar. Você. Ele a beijou. Profundamente. Desesperadamente. Como se fosse a última vez. Quando se separaram, Caspian tirou algo do bolso, um colar delicado com um pingente de safira. Isso pertenceu à minha mãe. Ele o colocou no pescoço de Lila, os dedos roçando sua pele. Agora é seu. Para que você se lembre de que sempre voltarei para você. Lila tocou o pingente, as lágrimas caindo livremente agora. Eu te amo, sussurrou ela. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Caspian ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram, vulnerabilidade crua atravessando sua expressão por um breve momento. Então ele a beijou novamente, com tanta intensidade que Lila sentiu seus joelhos fraquejarem. Eu também te amo, murmurou ele contra seus lábios. Mais do que pensei ser capaz de amar alguém. E então ele se foi. Lila ficou ali, segurando o pingente, sentindo o coração se despedaçar. O armazém estava em silêncio quando Caspian chegou. A lua cheia iluminava o espaço vazio através de janelas quebradas. Contêineres enferrujados lançavam sombras longas pelo chão de concreto rachado. Caspian caminhou até o centro, uma pasta de couro em suas mãos. Seus passos ecoavam. Então ele parou. Esperou. Figuras emergiram das sombras. Dmitri na frente, rodeado por pelo menos 15 homens armados. Todos apontando para Caspian. Dmitri sorriu, mas não havia humor nele. Você tem coragem, vou te dar isso. Invasão à minha propriedade, roubo da minha garantia, morte de meus homens. Ele caminhou lentamente em círculo ao redor de Caspian. E ainda assim, aqui está você. Sozinho. Ou acha que sou idiota o suficiente para acreditar nisso? Estou sozinho, disse Caspian calmamente. E trouxe o que você pediu. Ele jogou a pasta no chão. Ela deslizou até parar aos pés de Dmitri. Um dos homens a pegou, abriu, examinou o conteúdo.
Acenou para Dmitri. Está tudo aqui. Dmitri pegou um dos documentos, estudando-o cuidadosamente. Então seus olhos se estreitaram. Falsificações. Sua voz era gelo. Você me traz falsificações? Caspian sorriu. Um sorriso frio, predatório. Sim. Porque você não merece nada verdadeiro. E porque isso, ele gesticulou ao redor, é uma distração. Dmitri franziu a testa. Distração para o quê? E então o mundo explodiu em caos. As portas do armazém se abriram violentamente. Luzes ofuscantes inundaram o espaço. Sirenes ecoaram. Polícia! Larguem as armas! Dezenas de agentes invadiram o local, armados, vestindo coletes à prova de balas. Os homens de Dmitri hesitaram, confusos. Alguns largaram as armas. Outros tentaram atirar e foram imediatamente derrubados. Dmitri se virou para Caspian, fúria pura em seu rosto. Você me entregou? Caspian não se moveu, mesmo com armas apontadas para ele também. Há meses eu vinha reunindo provas. Gravações de nossas conversas. Registros de suas transações. Testemunhas dispostas a falar. Ele deu um passo à frente. Você matou meu irmão. E por isso, eu garanti que você pagaria. Não com morte rápida, mas apodrecendo em uma prisão para o resto de sua vida miserável. Dmitri rugiu de raiva, sacando uma arma. Mas antes que pudesse atirar, um tiro ecoou. Dmitri caiu, agarrando o ombro. Um policial havia atirado. Caspian observou enquanto Dmitri era algemado, arrastado para fora, gritando ameaças que nunca poderia cumprir. Um homem de terno se aproximou, um detetive que Caspian conhecia, que havia trabalhado secretamente com ele nos últimos meses. Está feito, disse o detetive. Ele vai passar o resto da vida preso. E você? Ele olhou para Caspian. Está livre. Todos os seus acordos com a justiça foram cumpridos. Você está limpo. Caspian assentiu, mas não sentiu alívio. Ainda não. Só quando ele visse Lila novamente, estaria realmente livre. Lila estava andando de um lado para o outro no escritório, incapaz de ficar parada. Marta tentava acalmá-la, oferecendo chá, mas Lila mal ouvia. Seus olhos estavam fixos no relógio. 00:00. 1 da manhã. 2 da manhã. Onde ele está? Então, finalmente, ouviu o som de um carro chegando. Lila correu. Desceu as escadas tão rápido que quase tropeçou, atravessou o hall, abriu a porta principal. E lá estava ele. Caspian, de pé nos degraus da entrada, vivo, inteiro. Lila correu, jogando-se em seus braços. Ele a pegou, girando-a, segurando-a tão apertado que ela mal podia respirar. Acabou, murmurou ele em seu cabelo. Está acabado. Dmitri está preso. Você está segura. Estamos livres. Lila soluçou contra seu peito, alívio inundando cada célula de seu corpo. Quando finalmente se separaram, ela olhou para ele através das lágrimas. Nunca mais faça isso comigo. Nunca mais me deixe esperando sem saber se você vai voltar. Caspian sorriu, um sorriso genuíno, caloroso, que transformou completamente seu rosto. Nunca mais. Eu prometo. Ele a beijou ali mesmo, nos degraus da mansão, sob a lua cheia, com Marta observando da porta e sorrindo através de suas próprias lágrimas. E pela primeira vez em anos, Caspian Godric sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Paz. Naquela noite, depois que a adrenalina passou, depois que as explicações foram dadas e os planos feitos, Caspian e Lila se encontraram novamente em seu quarto. Não havia mais barreiras entre eles. Não mais perigo. Não mais razões para esperar. Você tem certeza? Perguntou Caspian, acariciando seu rosto gentilmente. Depois de tudo que eu te coloquei, você ainda quer isso? Me quer. Lila segurou o rosto dele, seus olhos cor de mel brilhando na penumbra. Eu nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. E então eles se entregaram um ao outro. Não havia pressa. Não havia medo. Apenas amor. Intenso, profundo, consumidor. Caspian a tocou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Lila correspondeu, mostrando-lhe através de cada beijo, cada toque, cada sussurro, que ele não estava mais sozinho. Quando finalmente se uniram, foi como se o universo tivesse se realinhado.
Completo. Perfeito. Destinado. Depois, enquanto jaziam entrelaçados nos lençóis, Caspian traçou padrões preguiçosos nas costas de Lila. O que você quer fazer agora? Perguntou ele. Voltar para a faculdade? Viajar? Qualquer coisa que você quiser, eu farei acontecer. Lila sorriu contra seu peito. Quero terminar enfermagem. Quero ajudar pessoas. Ela ergueu o olhar para ele. E quero fazer isso ao seu lado. Caspian a beijou suavemente. Então é isso que faremos. Juntos. Mas eles não sabiam que o perigo ainda não havia passado completamente. Que Dmitri, mesmo atrás das grades, ainda tinha aliados. E que a vingança pode vir das fontes mais inesperadas. A tempestade havia passado. Mas outra estava se formando no horizonte. 3 semanas após a prisão de Dmitri, a vida começava a encontrar um novo ritmo. Lila havia voltado para a faculdade, agora vivendo permanentemente na mansão Godric. Caspian reorganizava seus negócios, livrando-se de qualquer vestígio das operações ilegais, transformando seu império em algo completamente legítimo. As noites eram preenchidas com jantares tranquilos, conversas longas, e a intimidade profunda que só crescia entre eles. Mas Caspian não conseguia se livrar de uma sensação incômoda, como se algo estivesse esperando nas sombras. Era uma terça-feira quando tudo desmoronou. Lila estava na biblioteca da faculdade, estudando para uma prova, quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. O passado nunca morre, querida. E nem o amor de um irmão. Mikhail. O coração de Lila parou. Mikhail, o irmão morto de Caspian. Antes que pudesse processar, outra mensagem chegou. Uma foto. Era Caspian. Inconsciente. Amarrado a uma cadeira em um lugar que ela não reconhecia. Lila gritou, deixando cair o telefone. Seus colegas olharam alarmados, mas ela mal notou. Com mãos trêmulas, pegou o aparelho de volta. Outra mensagem. Venha sozinha para o endereço que enviarei. Traga a polícia e ele morre. Você tem 1 hora. O mundo girou ao redor de Lila. Isso não podia estar acontecendo. Mikhail estava morto. Caspian havia dito. Mas e se ele não estivesse? E se Dmitri tivesse mentido? E se Mikhail tivesse sobrevivido e agora culpasse Caspian por algo? Lila não tinha tempo para perguntas. Só para agir. Ela correu para fora da biblioteca, pegou um táxi, deu o endereço que havia recebido, um prédio industrial abandonado na zona leste da cidade. Durante todo o caminho, seu coração martelava. Ela tentou ligar para Caspian dezenas de vezes. Nada. Tentou Marta. Sem resposta. Eu deveria chamar a polícia, pensou. Mas e se eles o matarem? Ela não podia arriscar. Quando chegou ao prédio, era quase noite. A estrutura era enorme, decadente, com janelas quebradas e vegetação crescendo pelas rachaduras. Parecia saído de um pesadelo. Lila desceu do táxi, as pernas trêmulas. Empurrou a porta de metal enferrujada. Ela se abriu com um rangido agudo. Lá dentro, estava escuro. Apenas alguns raios de luz do sol poente penetravam pelas frestas. Olá? Chamou Lila, a voz ecoando. Passos. Lentos. Deliberados. Uma figura emergiu das sombras. E o que Lila viu a fez recuar, o ar fugindo de seus pulmões. Era Caspian. Ou melhor, alguém que poderia ser seu irmão gêmeo. Mesma altura. Mesma estrutura. Cabelos igualmente escuros. Mas os olhos eram diferentes. Mais selvagens. Mais quebrados. E havia cicatrizes. Muitas delas. No rosto, no pescoço, desaparecendo sob a camisa. Mikhail, sussurrou Lila. Ele sorriu. Mas era um sorriso torto, amargo. Então meu querido irmão falou de mim. Que doce. Ele caminhou em círculo ao redor dela, como um predador. Aposto que ele disse que eu morri. Que Dmitri me matou. Não foi isso. Lila assentiu, incapaz de falar. Mentira. Mikhail cuspiu a palavra como veneno. Dmitri me torturou. Me deixou para morrer. Mas eu sobrevivi. Passei 5 anos no inferno, me reconstruindo, planejando minha vingança. Ele parou na frente dela,
os olhos brilhando com loucura mal contida. E sabe o que descobri? Que meu irmão não fez nada. Absolutamente nada para me salvar. Ele tinha os recursos, os contatos, mas escolheu construir seu império enquanto eu apodreceria. Não é verdade, disse Lila, encontrando sua voz. Ele te amava. Ele sofreu tanto pela sua morte. Morte! Mikhail rugiu, fazendo Lila recuar. Eu estava vivo. E ele nunca procurou. Nunca questionou. Aceitou a palavra de Dmitri como se fosse lei. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lila agora. Ele não sabia. Não me importo. Mikhail a agarrou pelo braço, apertando dolorosamente. Agora ele vai sentir o que eu senti. Vai perder a pessoa que ama. Vai assistir. E então vou matá-lo também. Ele a arrastou mais para dentro do prédio. E foi quando Lila viu Caspian, amarrado a uma cadeira de metal no centro de um espaço aberto. Tinha sangue escorrendo de um corte na testa. Estava consciente, mas mal. Seus olhos encontraram os dela, e o que ela viu neles partiu seu coração. Pânico. Desespero. Fúria impotente. Lila, não. Sua voz saiu rouca. Por que você veio? Porque eu te amo, disse ela, as lágrimas caindo livremente. E não ia deixá-lo morrer. Mikhail jogou Lila no chão aos pés de Caspian. Ela caiu duramente, gemendo de dor. Que tocante, zombou Mikhail. O grande Caspian Godric finalmente encontrou algo que não pode controlar. Amor. Ele sacou uma arma. Agora vamos ver o quanto você a ama, irmão. O suficiente para morrer por ela? Mikhail, por favor, disse Caspian, a voz quebrada. Odeie-me. Me culpe. Mas ela não tem nada a ver com isso. Deixe-a ir. Como você me deixou ir? Mikhail pressionou a arma contra a têmpora de Lila. Ela prendeu a respiração, fechando os olhos. Não. Caspian lutou contra as cordas, fazendo a cadeira balançar. Mikhail, eu não sabia. Eu juro, eu não sabia que você estava vivo. Se eu soubesse, teria movido céu e terra para te encontrar. Mentiroso. Não estou mentindo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Caspian agora, algo que Lila nunca pensou que veria. Você era meu irmão mais novo. Minha responsabilidade. E quando achei que você havia morrido, algo em mim morreu também. Eu me tornei esse homem frio porque não conseguia sentir a dor de ter te perdido. Mikhail hesitou, a arma tremendo. Você realmente achava que eu estava morto? Sim. A voz de Caspian quebrou completamente. E não houve um dia em que eu não desejasse ter morrido no seu lugar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mikhail baixou a arma lentamente, seu rosto contorcido em agonia. Eu pensei, sua voz falhou. Passei anos odiando você, planejando isso. E você realmente não sabia. Não. Mas agora sei. Mikhail, Caspian o olhou nos olhos. Estou aqui. Seu irmão está aqui. E não vou deixá-lo novamente. Algo se quebrou em Mikhail. Ele caiu de joelhos, soluçando, a arma caindo de suas mãos. Eu me tornei um monstro. O que eu me tornei? Lila se levantou rapidamente, pegando a arma. Mas não apontou para Mikhail. Em vez disso, começou a desamarrar Caspian. Assim que ele estava livre, Caspian foi até o irmão, ajoelhando-se ao seu lado. E pela primeira vez em 5 anos, os irmãos Godric se abraçaram. Mikhail se agarrou a Caspian como uma criança, soluçando. E Caspian o segurou, sua própria dor finalmente liberada. Eu sinto muito, sussurrou Caspian. Sinto muito por não ter procurado mais. Por ter desistido. Mas estou aqui agora. E vamos consertar isso. Juntos. Lila observava, lágrimas escorrendo, sentindo a intensidade do momento. Mas então ouviu algo. Passos. Muitos deles. A porta do prédio se abriu violentamente. Homens entraram. Armados. Com uniformes de prisão. Homens de Dmitri. E na frente deles, o homem que havia sido libertado naquela mesma manhã através de uma tecnicalidade legal que seus advogados caros haviam encontrado. Dmitri Volkov. Ele sorriu, frio e cruel. Que reunião familiar emocionante. Seus olhos percorreram a cena.
Mas infelizmente, termina agora. Ele ergueu uma arma, apontando diretamente para Caspian. E disparou. Eu lembro. Caspian se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Lila parou. Mas a verdade é, continuou ele, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante deslumbrante, que quem está em dívida sou eu. Com você. Por me ensinar a sentir novamente. Por me mostrar que ainda sou humano. Por me amar quando eu achava que era impossível ser amado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lila. Então, Lila Bennet, disse ele, a voz cheia de emoção, você me faria a honra de passar o resto da vida cobrando essa dívida? Lila caiu de joelhos na frente dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e a beijou profundamente, sob as estrelas, com a cidade toda como testemunha. E pela primeira vez em toda sua vida, Caspian Godric sentiu que finalmente estava em casa. Não em uma mansão, mas nos braços da mulher que amava. 2 anos depois. O sol da manhã entrava pelas janelas do quarto, banhando tudo em luz dourada. Lila acordou com o som de pássaros cantando e o calor familiar do corpo de Caspian ao seu lado. Ela se virou, observando dormir, algo que ainda surpreendia, mesmo depois de tanto tempo. O homem que um dia fora frio como gelo agora dormia pacificamente, o rosto relaxado, vulnerável. Ela traçou suavemente a linha de seu maxilar com os dedos, e ele se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Bom dia, Senhora Godric, murmurou ele, sua voz rouca de sono. Lila sorriu. Ainda não se acostumara completamente com o novo nome, mesmo após 1 ano de casada. Bom dia, Senhor Godric. Ele a puxou para mais perto, beijando-a preguiçosamente. Que horas você precisa estar no hospital? 10 horas. Tenho 3 horas. Ela se aconchegou contra seu peito. E você? Reunião com os investidores? 12:00. Ele suspirou. Mas preferia ficar aqui o dia todo. Lila riu. Quem diria? Caspian Godric, o workaholic implacável, querendo ficar na cama. Você me corrompeu completamente. Bom, era minha intenção. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, simplesmente apreciando a presença um do outro. Era uma rotina simples, mas uma que ambos haviam aprendido a valorizar depois de tudo que passaram. Finalmente, Lila se levantou, vestindo Rob. Vou tomar café. Quer que eu traga algo? Não, eu desço com você. Juntos, desceram para a cozinha. Marta já estava lá, preparando o café da manhã, cantarolando suavemente. Bom dia, crianças, disse ela com um sorriso caloroso. Bom dia, mãe, respondeu Lila, beijando a bochecha dela. A porta da cozinha se abriu e Mikhail entrou, parecendo cansado mas sorridente. Cheguei tarde ontem. Espero não ter acordado ninguém. Como foi a palestra? Perguntou Caspian, servindo café para todos. Intensa. Mikhail se sentou à mesa. Mas necessária. Falar sobre trauma e recuperação para outros sobreviventes ainda é difícil, mas gratificante. Nos últimos 2 anos, Mikhail havia se transformado completamente. Após meses de terapia intensiva, ele havia encontrado seu propósito: ajudar outras vítimas de violência e tráfico humano. Agora trabalhava com uma ONG que Caspian financiava, viajando pelo país para dar palestras e apoiar sobreviventes. Os irmãos haviam se reconectado de forma profunda. O que o ódio havia quase destruído, o perdão e o amor reconstruíram. Estou orgulhoso de você, disse Caspian, colocando a mão no ombro do irmão. Mikhail sorriu, os olhos marejados. Não estaria aqui sem você. Sem vocês dois. Marta serviu panquecas para todos, e a conversa fluiu naturalmente. Planos para o dia, histórias engraçadas, pequenas preocupações cotidianas. Era uma cena doméstica simples. Mas para pessoas que haviam vivido no escuro por tanto tempo, era tudo. Mais tarde naquele dia, Lila estava no hospital onde trabalhava como enfermeira recém-formada. Ela havia se graduado no topo da turma, e agora trabalhava no setor de emergência, exatamente onde queria estar, ajudando pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Durante sua pausa, ela recebeu uma mensagem de Caspian. Tenho uma surpresa para você. Nos encontre no nosso lugar às 6. Lila sorriu. Nosso lugar era o telhado da mansão, onde tudo havia começado a mudar entre eles.
Quando terminou seu turno, ela dirigiu de volta para casa, o coração acelerado de antecipação. Subiu até o telhado e encontrou Caspian esperando, ao lado de uma mesa pequena coberta com uma toalha branca, velas acesas e uma garrafa de champanhe. "O que é tudo isso?" perguntou ela, sorrindo. Caspian caminhou até ela, pegando suas mãos. "Faz exatamente 3 anos hoje. 3 anos desde que você quebrou aquele vaso e mudou minha vida para sempre." Lila riu, as lágrimas já brotando. "Melhor acidente que já cometi. O melhor acidente que já aconteceu comigo." Ele a puxou para um abraço. "Você me salvou, Lila. De mim mesmo. Da escuridão. Da solidão que eu achava que era tudo que eu merecia. E você me mostrou que coragem não é ausência de medo", sussurrou ela contra seu peito. "É fazer o que é certo mesmo quando está apavorada." Eles se separaram, e Caspian pegou algo do bolso. Um envelope. "Abra." Lila o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia documentos. Ela leu rapidamente, seus olhos se arregalando. Você criou uma fundação?" "Nós criamos." Ele sorriu. "A Fundação Bennett Godric. Para estudantes de baixa renda que querem cursar enfermagem e medicina. Bolsas integrais. Sem dívidas. Sem ninguém sentindo que deve sua vida a outra pessoa." Lila cobriu a boca, soluçando. "Caspian, você sempre quis ajudar pessoas. Agora podemos ajudar centenas. Milhares, eventualmente." Ela o beijou com tanta intensidade que quase o derrubou. "Eu te amo tanto. Tanto. Eu também te amo." Ele limpou suas lágrimas. "E vou passar o resto da minha vida mostrando isso." Eles jantaram sob as estrelas, conversando sobre sonhos, planos, o futuro que construiriam juntos. E quando a noite caiu completamente, Lila descansou a cabeça no ombro de Caspian, observando a cidade brilhando abaixo. "Sabe", disse ela suavemente, "quando eu era criança, minha mãe me contava histórias de fadas. Sempre havia um príncipe e um castelo e um final feliz. E eu nunca acreditei nelas. Achava que eram apenas histórias." Caspian beijou o topo de sua cabeça. "E agora?" Lila sorriu. "Agora sei que os contos de fadas são reais. Apenas são mais complicados, mais assustadores, mais imperfeitos do que as histórias dizem." Ela ergueu o olhar para ele. "Mas o amor? O amor é ainda mais poderoso do que qualquer magia." 5 anos depois. A mansão Godric estava cheia de risos. Uma menina de cabelos castanho escuros e olhos azul acinzentados, uma mistura perfeita de seus pais, corria pelos corredores, perseguida por Mikhail, que fingia ser um monstro. "Tio Misha, me pegue." Ela gritava, rindo. "Estou chegando, pequena Aurora." Lila observava da porta da cozinha, uma mão sobre a barriga crescente. O segundo filho estava a caminho, e desta vez seria um menino. Caspian se aproximou por trás, envolvendo os braços ao redor dela, suas mãos descansando sobre a barriga. Cansada, exausta, ela se recostou nele. Mas feliz. "Eu também." Marta apareceu com uma bandeja de biscoitos, chamando Aurora para o lanche. A menina correu, abraçando a avó com entusiasmo. Caspian e Lila ficaram ali, observando a cena, a família que haviam construído, a vida que haviam lutado tanto para proteger. "Algum arrependimento?" perguntou Lila. Caspian pensou por um momento. "Arrependo-me das coisas terríveis que fiz antes de te conhecer. Das pessoas que machuquei. Dos anos que desperdicei vivendo como uma máquina em vez de um homem." Ele virou Lila para encará-lo. "Mas não me arrependo de um único momento desde que você entrou na minha vida. Nem mesmo o vaso quebrado. Especialmente o vaso quebrado." Lila riu através das lágrimas. "Ainda bem. Porque foi a melhor dívida que já contraí." Eles se beijaram, longamente, profundamente. E quando se separaram, Caspian descansou a testa contra dela, sussurrando. "Você foi minha salvação, Lila Godric. Minha luz na escuridão. Minha razão para me tornar um homem melhor." "E você foi meu destino", respondeu ela. "O homem que me ensinou que o amor verdadeiro não é perfeito. É real. É escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil." A noite caiu suavemente sobre a mansão Godric.
Dentro daquelas paredes que um dia foram frias e silenciosas, agora havia calor, risadas, amor. E duas pessoas que haviam encontrado um ao outro nas circunstâncias mais improváveis descobriram uma verdade simples mas profunda. O amor não chega em pacotes perfeitos. Chega bagunçado, complicado, assustador. Mas quando é real, quando é verdadeiro, tem o poder de transformar até o coração mais frio em algo extraordinário. E às vezes, as melhores histórias de amor começam com um vaso quebrado, uma dívida impossível, e duas almas solitárias encontrando um ao outro na escuridão. Fim. Alguns amores são forjados no fogo, outros, na escuridão. Mas os mais poderosos são aqueles que transformam monstros em homens e sonhos em realidade. Este foi um desses amores. Imperfeito, perigoso, eterno. E assim, o que começou com um vaso quebrado e uma dívida impossível se transformou na história de amor mais improvável e mais verdadeira. Caspian Godric, o homem de gelo, aprendeu a sentir novamente. Lila Bennett, a estudante corajosa, descobriu que o amor vale cada risco. Porque às vezes, os melhores destinos nascem dos piores acidentes. E as almas mais solitárias encontram sua luz nos lugares mais inesperados. Esta foi a história de dois corações que se recusaram a desistir. De um amor que venceu o medo, a escuridão e o passado. E provaram que, quando o amor é verdadeiro, até o coração mais frio pode arder como fogo. Gostou dessa história? Então deixa aquele like, compartilha com quem ama romances intensos, e comenta qual foi sua parte favorita. E se você quer mais histórias assim, cheias de romance, suspense e emoção, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história. Até lá, que o amor encontre você nos lugares mais inesperados. Algumas histórias começam com um erro. As melhores terminam com um para sempre. Obrigado por assistir. Bye bye.